Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos. Professor de novo, professor Rodrigo Varela aqui na área. Vamos falar, pessoal, continuar falando sobre a legislação administrativa militar para o concurso da aeronáutica. Então, vamos fazer hoje, pessoal, uma análise de uma legislação que está no seu edital, que é o Decreto 6834 de 2009, que fala sobre a estrutura da aeronáutica, a estrutura regimental da aeronáutica, ou seja, como que ela se organiza, quais são os órgãos que compõem a aeronáutica. Então, é uma legislação bem administrativa mesmo, para você entender aonde existe cada órgão, o que cada órgão faz, como é que se estrutura, então, a nossa aeronáutica, ok? A legislação, pessoal, ganhou importância, por quê? Em relação ao concurso, né? Porque houve mudanças recentes, de 2017, dessa legislação. Então, por isso ela tem uma maior chance de cair, já que a estrutura da organização aeronáutica acabou sendo modificada em vários órgãos em 2017. Então, por isso que tem que ficar ligado, porque pode ser uma legislação cobrada, já que houve mudança recente aí na sua estrutura. Ok? Pessoal, então vamos lá. O artigo 1º coloca justamente essa ideia, o decreto visa organizar a estrutura regimental e o quadro demonstrativo de cargos em comissão. Essa segunda parte, pessoal, foi revogada, boa parte dela, tá? Em 2017, e o que entrou, na verdade, foi um quadro que dá as definições dos cargos em comissão, DAS, que eu não creio que isso vai cair na sua prova. Por quê? Porque seria você ter que decorar todos os cargos aeronáuticos, DAS de cada um. Isso aí eu acho surreal, ser cobrado num concurso. Mas, então esse quadro eu acho pouco provável que ele venha a ser cobrado para vocês. Então, a gente vai se ater mais à questão realmente da estrutura, dos órgãos que você tem que saber de fato. Se vai compor uma estrutura, tem que saber como é que ela funciona, tá? Então, essa é a ideia principal. Então, o nosso anexo 1, que é o nosso principal assunto aqui da nossa aula, que será a estrutura regimental do comando da aeronáutica, tá? Então, começa a listar os componentes, os integrantes de cada órgão desse e como é que funciona esses órgãos. Vamos lá. Bom, o artigo 1º diz lá a natureza e competência da aeronáutica. Então, o Comando da Aeronáutica, instituído nacionalmente, é uma instituição permanente, regular, organizada com base em hierarquia e disciplina, sob autoridade suprema pela República, destina-se à defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer desse, da lei e da ordem. Pessoal, basicamente, o artigo 1º remete você ao texto constitucional, do artigo 142, que você já conhece de cor e salteado, que é a missão constitucional das Forças Armadas. Aqui o artigo só retrata esse preceito constitucional que você já aprendeu várias vezes. Parágrafo 1º, sem comprometimento de suas atribuições constitucionais, cabe ao Comando Aeronáutico o cumprimento das atribuições subsidiárias estabelecidas Lei Complementar 7, de 9 de junho de 99. Também já vimos essa lei aí, uma lei também já bastante comentada com vocês, as competências adicionais que as Forças Armadas receberam e também não ficou atrás aeronáutica, Bem, agora realmente começa a falar sobre aeronáutica, o parágrafo 2º. O Comando da Aeronáutica compreende suas organizações militares, instalações, aeronaves, equipamentos e seus membros, chamados militares. Então, na verdade, o que compõe a aeronáutica? As unidades militares, as OMs, que a gente chama, as OMs, instalações, aeronaves, equipamentos, e seus membros. Então, tudo isso aí é aeronáutica. Então, todos os aviões, os hangares, os quartéis, e assim vai também o pessoal, os militares da aeronáutica. Beleza, pessoal? Denominam-se OMs, as organizações do Comando Aeronáutico que possuem dominação oficial, regulamento, quadro de organização e quadro de cargos privativos próprios. Então, OM é o termo que a gente usa para definir
né, um quartel da aeronáutica, ok? Basicamente isso. Bom, artigo 2º fala do comando aeronáutica, então começa de cima, do topo, né? O comando aeronáutica, órgão integrante da estrutura regimental do Ministério da Defesa, é subordinado diretamente ao Ministro do Estado da Defesa. Tem a finalidade de preparar os órgãos operacionais e de apoio da aeronáutica para o cumprimento de suas missões. Então, pessoal, todo mundo sabe que a aeronáutica está subordinada ao Ministério da Defesa, como qualquer força armada. As 3 forças estão sob o chapéu, né, do Ministério da Defesa. Antigamente, você deve lembrar, antigamente não havia Ministério da Defesa, né, era diretamente subordinada à Presidência da República. Agora ganhou uma espécie de chapéu ali de ministro da Defesa, né? Então, antigamente, os comandantes das forças eram ministros, né? Eles continuam com o status de ministro, o status continuou, mas não são mais chamados ministros, agora é comandante de cada força, tá? Então, antigamente era ministro da aeronáutica, e isso acabou, agora virou comandante da aeronáutica. Agora não, né? Já há muitos anos. Ok? Bom, aí vem agora o artigo 3º falando sobre atribuições do comando da aeronáutica. Então, o comandante da aeronáutica tem uma série de missões, tá? Então, ele tem uma série de atribuições que são funcionais. Quais são elas? Vamos lá. Primeiro, formular a política militar aeronáutica, ou seja, toda a questão da política que envolve o espaço aéreo brasileiro, né? A aeronáutica como um todo, a defesa aérea e assim vai. 2. Propor a constituição, organização e os efetivos, bem como aparelhar e adestrar a Força Aérea Brasileira, ou seja, tudo que envolver a Força Aérea é missão do comandante da Força Aérea, óbvio, da aeronáutica. 3. Formular o planejamento estratégico militar, na parte que compõe a aeronáutica, óbvio, né? 4. Executar as ações relativas à defesa da pátria no campo aeroespacial. A defesa da pátria, você sabe, compete às 3 forças armadas. A parte que requer a atenção aeroespacial vai ser da aeronáutica, obviamente. Então, cada um vai atuar na sua atribuição, o exército em terra, a marinha no mar e a aeronáutica no ar. Então, basicamente, cada um vai atuar no seu setor, na defesa do país. 5. Contribui para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito à aviação, controle do espaço aéreo, atividades espaciais, estrutura aeronáutica e atividades afins, com a destinação constitucional da aeronáutica, especialmente em relação aos recursos, desenvolvimento científico, tecnológico e industrial de interesse aeronáutico. Aqui, pessoal, é uma competência bem interessante, porque a aeronáutica ela não trabalha somente com a parte de defesa aeroespacial, defesa aérea do Brasil. Ela tem uma carga, vamos dizer assim, administrativa bastante grande no que se refere ao espaço aéreo, ou seja, toda a parte de aviação civil, aeroportos do país, tudo isso passa pela aeronáutica também. Então, ela não tem só uma atribuição militar, ela também se destina a atribuições civis. E você verá isso comigo hoje. Muita coisa a aeronáutica faz parte. Eu mesmo, né, na PF, eu como policial federal, tenho muito ligação com a aeronáutica. Por quê? Eu trabalho atualmente no aeroporto do Galeão. Aeroporto do Galeão, pessoal, tem uma estrutura que tem militares trabalhando. Por exemplo, a torre de controle do Galeão, boa parte que trabalha ali dentro são da aeronáutica. Quem controla o espaço aéreo, né, controlador de tráfego aéreo, tem civis, mas também tem da aeronáutica. Então, veja aí, o aeronáutica trabalhando aí num setor essencial, né, para os aeroportos do país. Então, veja, a aeronáutica tem um papel bastante forte, não na área militar, mas na área civil de aviação. Tá? Então, estrutura de aeroportuária, tudo isso aí, ela tem atribuição, ok? Além do que, você sabe, o Galeão, né, ao lado do aeroporto do Galeão, tem a base aérea do Galeão. Fica na outra parte da pista. Então, a pista, ela divide, a pista divide o Galeão. De um lado é o aeroporto, do outro lado é a base aérea.
nós temos constante ligação com a aeronáutica lá, na parte de estrutura de defesa do aeroporto. Então a PF faz a segurança aeroportuária, policial, aeronáutica, a parte de segurança aérea, vamos dizer assim. Então a gente divide atribuições ali, bastante, um trabalho muito em parceria com a aeronáutica. Ok? Sexto, operar o Correio Aéreo Nacional, também é uma atribuição da aeronáutica. E aí, pessoal, já vai uma dica para vocês, né? Vocês que forem passarem na prova, forem militar da aeronáutica, terão a oportunidade, como eu tive quando eu era do Exército, cheguei a fazer algumas situações dessas, de pegar, entre aspas, uma carona nesse Correio Nacional, que é interessante. São aviões da Força Aérea que fazem um trabalho, uns voos constantes aí, operando o Correio Aéreo, e também ligados à própria aeronáutica mesmo, os deslocamentos dela. Vocês podem, às vezes, pegar uma carona para algum estado do Brasil aí, nesses voos, né? Quer dizer, viaja para o Nordeste, por exemplo, de graça, num avião desse aí. Claro que depende de uma série de coisas, se tem vaga, se não tem vaga, se pode entrar, se não pode entrar, mas é uma coisa que muita gente faz, né? É um bizu aí, um macete que vocês podem no futuro utilizar, caso precisem. Correio Nacional. Pessoal, sétimo, implementar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas de interesse aeronáutico. Outra questão muito interessante. A aeronáutica, pessoal, tem a missão de definir muita coisa no campo da aeronáutica, no campo aeronáutico, vamos dizer assim, né, do campo de espaço aéreo. Então, existe o Código Aeronáutico, que também cai na sua prova, vou falar um pouquinho dele mais à frente, em outros vídeos. É um código muito extenso, inclusive, que fala de tudo para se imaginar que é a atribuição aeronáutica. Por exemplo, registro de aviões privados, brevet de piloto, tudo isso aí, quem regula é a aeronáutica. Então é um campo muito grande de atuação civil, vamos dizer assim, que a aeronáutica tem, né, de regular tudo isso aí. Então é um trabalho bastante grande que ela faz num campo que não é um campo militar. Ok? Oitavo, cooperar na produção de bens e na execução de obras e serviços especializados, quando essa cooperação for de interesse do preparo da aeronáutica, na forma em que for acordada, mediante indenização obrigatória, no caso de ser por entidade privada. Então, veja bem, às vezes existem produções de bens, né, que interessam a aeronáutica. Então, você tem empresas que são privadas, né, ou que são mistas, né, capital público e privado, e que interessam a aeronáutica. Por exemplo, a Embraer, né, é uma empresa muito importante em desenvolvimento de tecnologia aeroespacial, e outras, né, que vai trabalhar em parceria com a aeronáutica, o que é muito útil. Olha aí o nono. Cooperar na sua área de atuação com os órgãos governamentais responsáveis pelo controle da atividade de aviação civil e da infraestrutura aeronáutica. Olha o que eu falei a vocês aí. Eu sou um exemplo disso. Então, a PF no aeroporto do Galeão é um órgão desses, um órgão civil, né, do governo, que é responsável por também com controle do aeroporto e que trabalha em parceria com a aeronáutica. Então, você vê que ela tem realmente muita atribuição civil, que não é uma atribuição militar por excelência. Décimo, estabelecer, equipar e operar diretamente ou mediante concessão a infraestrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária de sua competência. Então, veja, a sua todinha aí compete por concessão ser feito pelo Comando Aeronáutica. Você também tem, óbvio, órgãos parceiros, né? Por exemplo, a ANAC, vocês sabem, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, é uma agência nacional que regula a aviação civil, como o nome diz, né? Que é um órgão que a aeronáutica tem uma ligação, certo controle, né? Então, existe uma interação muito grande da ANAC com a aeronáutica, porque são papéis que se complementam. Então, veja, muitos órgãos civis
tem ligação estreita com a aeronáutica por conta desse trabalho de espaço aéreo, etc. Então veja como o Comando Aeronáutica tem atribuições, pessoal, muito grande. Beleza? Continuando, incentivar e realizar atividade de pesquisa e desenvolvimento ligadas à área aeroespacial, claro. Por exemplo, a aeronáutica possui centros tecnológicos, né, de ponta, né, muito interessantes, que são famosos no mundo inteiro, inclusive, né? Então, o ITA, né, que é um concurso que equivale ao IME do Exército, né, que é de engenharia no Exército, o IME, engenharia, e o ITA na aeronáutica. É uma escola tecnológica que é de ponta, que tem militares com muita capacidade técnica e que são desenvolvimentos ali, são feitos desenvolvimentos ali no campo aeroespacial. Então, é um exemplo de um instituto tecnológico da aeronáutica, que é o ITA, que prevê e prover esse tipo de atividade. Tá? 12. Contribuir para o fortalecimento da indústria aeroespacial e de defesa, que eu falei a vocês. A Embraer é um exemplo, né, e outras, né, que são entidades que têm desenvolvimento de tecnologia e que são essenciais para a nossa soberania, né, tecnológica, vamos dizer assim, no campo aeroespacial. Olha aí, 13. Prover a segurança da navegação aérea. Então você vê, a navegação aérea, que é o controle de espaço aéreo, também é uma atribuição da aeronáutica realizar. Exercer o controle do espaço aéreo brasileiro, observando o disposto do artigo 8º da Lei 11.182 de 2005. Pessoal, esse controle de espaço aéreo está ligado também ao Sistema de Defesa Aérea Brasileiro, né, o SISDABRA, que esse SISDABRA é um órgão central em Brasília que vai executar todo o controle do espaço aéreo brasileiro. E isso aí também eu tenho uma experiência pessoal, porque no Exército eu fui de artilharia antiaérea. Então, eu fui um oficial de artilharia antiaérea, então eu fiz muitos cursos, né, de combate à aviação, né, porque a artilharia antiaérea serve para quê? Para derrubar aeronaves inimigas. Então, a gente fazia muito exercício em parceria com a Força Aérea, né? Porque existe, para que você entender em termos de estrutura de guerra, tá? Só para entender a grosso modo, existe o combate aéreo, que são aeronaves contra aeronaves, né? Então a aeronáutica vai trabalhar nessa fase do combate aéreo, né? Então uma aeronave contra a outra, que são os embates no céu. E tem a parte da defesa da terra. Então quando o avião consegue vencer, vamos supor, a nossa aeronáutica, né? O nosso combate aéreo, ele vai se aproximar, fazer ataques em terra. Aí entrava o meu trabalho, que é a defesa antiaérea, é para atacar o avião que está atacando o solo. Então, quer dizer, nós fazemos parte de uma estrutura maior, que é a defesa aérea do país toda, que entra o combate aéreo, que seria entre aeronaves, e entra também a defesa de terra contra a aviação inimiga. Então, veja, essa estrutura todinha, ela envolve, inclusive, o Exército. Então, você vê que a coisa é realmente grande. Quando ele fala sobre isso, né, é uma coisa bastante grande mesmo, esse controle do espaço aéreo brasileiro envolve uma série de coisas que você não faz nem ideia que existe. Tá? E agora vai fazer a ideia sim. Beleza? O 15 ali. Apurar, julgar, aplicar penalidades por infrações ao sistema de controle de espaço aéreo brasileiro. Então, previsto na Lei 7565, que é o Código Aeronáutico, né? Que é que a gente vai ver mais à frente, um pouquinho à frente vamos ver mais também esse código aí. Então, veja, também compete ao aeronáutico um trabalho administrativo aí, de punir quem infringir as normas aeronáuticas, de modo geral. Tá? 16. Realizar ou atribuições subsidiárias, né, estabelecidas em lei. Ou seja, da Lei 97, que a gente já viu também a atribuição da aeronáutica complementarmente, né, fazer essa atribuição que a gente já viu, isso aí na lei, né, dessa Lei 97.
Bom, e fechamos então a atribuição do comandante da aeronáutica, atribuição muito grande, eu falei a vocês, né, uma atribuição vasta que o comando tem, que é uma atribuição, como eu falei, bastante forte, né? Agora vamos entrar na estrutura da aeronáutica. Então, quais órgãos compõem a aeronáutica? Como é que está dividido isso? Né? Então, a gente vai ver a partir de agora a estrutura da aeronáutica como um todo. Beleza? Bom, então começa no artigo 4º essa nossa colocação aí. Então, eu teria, pessoal, o comando aeronáutica, que é como o topo da pirâmide, né, vamos dizer assim, e estaria ligado, então, agora, o órgão de direção geral. Então, seria o Estado-Maior da Aeronáutica, são aqueles assessores diretamente ligados ao comandante. Então, o Estado-Maior da Aeronáutica é composto de brigadeiros, obviamente, que estaria ligado direto ao comandante. Aí teria os órgãos de assessoramento superior. São diversos órgãos que vão atuar também ligados diretamente ao comandante para assessorar. E aí cada um numa área específica. Tá? Cada um vai assessorar num assunto específico. Você vê como o comandante só tem uma série de áreas para trabalhar, para atuar. Ele precisa ser alimentado, né, por assessores de diversas áreas específicas. Então tá lá. Primeiro, alto comando da aeronáutica. São os oficiais generais, os brigadeiros de mais alta patente, que vão assessorar o comandante nas decisões ligadas à área militar. E aí vem a letra B, ó, Conselho Superior de Economia e Finanças da Aeronáutica. Então, é um conselho superior, como eu falei, um conselho mais alto, que fala sobre a parte financeira da aeronáutica, que não é pequena, já adianta a vocês. Pessoal, material aeroespacial é algo caríssimo. Um avião, um caça, você não tem noção do valor que ele tem. Então, a aeronáutica lida com milhões, às vezes bilhões de reais aí, na compra e aquisição de equipamentos, porque são coisas de tecnologia de ponta, muito caras. Então, a aeronáutica ela tem, às vezes, gastos realmente de cifras milionárias para poder lidar com esse tipo de equipamento. Então, por isso que há necessidade de um conselho superior para falar sobre esses assuntos, que vão lidar diretamente com o comandante da aeronáutica. Ok? Agora vem outros órgãos também de assistência direta ao comandante, mas que estão numa outra lista, vamos dizer assim, né? Eu tenho os órgãos superiores de assessoramento e agora um órgão de assistência direta de mais, vamos dizer assim, mais específica, né? Mais detalhada. Temos o gabinete do comandante da aeronáutica, que será um assessoramento administrativo dele ali, próximo ao comandante. A comissão de promoções de oficiais da aeronáutica, auto-explicativo, né? Que tem como objetivo fazer promoções dos oficiais, então não precisa explicar, né? Letra C, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, ou seja, uma espécie de assessoramento técnico para a imprensa, vamos dizer assim, né? Então vai fazer o trabalho de comunicação para fora da aeronáutica, então vai pedir notas oficiais para divulgar alguma coisa para fora. Letra D, Centro de Inteligência da Aeronáutica, que envolve informações de diversos tipos, né, que interessam ao comandante. Letra E, Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica, que seria a questão histórica, né, basicamente museus, né. Aqui no Rio de Janeiro temos um museu aeroespacial muito bacana, já fui lá, quem nunca foi e for carioca, concito um dia visitar, é bem legal. Tem todo o museu histórico da aeronáutica, desde a sua fundação, então é bem legal, tem ali coisas da Segunda Guerra Mundial, tem bastante coisa interessante, quem gosta de história, né? É bem legal, então é um papel desse instituto. Letra F, a assessoria parlamentar do Comando Aeronáutico, uma coisa que não se dá muita importância no passado, né? Mas que agora tem grande importância, pessoal. Todo mundo sabe, vimos aí no governo federal, que nada se faz de concreto no país sem que passe pelo Congresso, né?
tudo de vulto, tudo de importância, tudo de medidas mais efetivas, precisam do aval do Congresso. Então, é fundamental que a aeronáutica tenha entrada no Congresso. Então, esse trabalho aqui é um trabalho dos mais importantes, embora não tenha muito bem visto, né? Que é fazer a entrada, fazer a ligação, fazer a ponte com o Congresso Nacional, né? Entre aspas, fazer o lobby, né? O lobby da aeronáutica, os interesses dela perante o Congresso. Olha, eu queria que aprovasse tal legislação ou tal assunto que interessa a aeronáutica. Vai fazer esse jogo político aí junto ao Congresso. É um papel que não adianta querer torcer o pescoço ou torcer o nariz. Tem que fazer, senão a coisa não sai do papel. Há pouco tempo atrás agora, a gente comprou uma série de aviões novos aí, uma série de caças novos. Só foi possível porque o Congresso aprovou, porque era um gasto absurdo de dinheiro. Então precisava se fazer um trabalho no Congresso para essa compra, né, de novos equipamentos, novos caças. Então, quer dizer, constantemente você precisa ter trabalho junto ao Congresso para aprovar uma série de medidas que interessam à Força Aérea. Ok? Então, a assessoria parlamentar é de grande importância e trabalha ligado diretamente ao comandante. Ainda, esse também é importantíssimo, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, né? É o CENIPA. Vocês vão ouvir muito falar isso aí. O CENIPA é isso. O CENIPA é o centro que vai fazer a investigação. Qualquer acidente no Brasil, pessoal aeronáutico, é o CENIPA que investiga. Então, caiu um avião, pode ser um Boeing da Gol, da TAM, ou pode ser um monomotor, um ultralevezinho ali. Caiu, eu vou ter a investigação feita pela aeronáutica. Um trabalho bastante grande também, né, muito complexo, que envolve uma situação bastante drástica, que acidentes aéreos geralmente tem muitas mortes, né? Então, a resposta para a sociedade, quem dá é a aeronáutica. Tá? A APF até faz o trabalho de apuração penal, vamos dizer assim, para punir os culpados. Mas a investigação técnica, quem faz é o CENIPA. E de acordo com o que eles concluem na investigação deles, é que a Polícia Federal faz a investigação policial e conclui para apuração penal sobre aquilo ali. Ok? Então, quer dizer, nós usamos o CENIPA como uma espécie de perícia criminal, né, para a APF, né, porque os caras são especialistas nisso. Então, eles vão dar o teu parecer, olha, houve falha mecânica, ou houve falha de procedimento, houve falha de controle aéreo, e a partir daí, a investigação policial segue. Então, veja, o CENIPA tem uma grande importância nesse tipo de trabalho. H, assessoria de segurança operacional do controle do espaço aéreo. Também, olha lá, o controle do espaço aéreo, você sabe muito bem, as torres de controle dos aeroportos do Brasil inteiro são controladas pela aeronáutica, tá? Então, como eu falei, já falei até um pouquinho com vocês aqui agora, né? O Galeão, por exemplo, a torre de controle do Galeão, quem tem o comando desse órgão, boa parte dele, aeronáutica que faz. E temos ainda o Centro de Controle Interno da Aeronáutica, que são assuntos internos deles, que vão trabalhar nesse tipo aqui. Então, esses são os órgãos que assessoram o comandante, né, de modo imediato. Então, ligado diretamente ao comando da aeronáutica. Agora vem os órgãos de direção setorial. Agora vai abrir mais o leque, né? Cada estrutura vai ser colocada agora de mais detalhes dentro de cada área de atuação da aeronáutica, que eu falei, são muitas, né? Primeiro, Comando Geral de Apoio. Para você decorar e ter uma lógica na hora de você entender, sem decorar, para entender um pouco, né? Pessoal, Comando Geral de Apoio são atividades que servem de apoio à atividade fim. O que é de fim, pessoal? De fim é a defesa do país, né? A defesa aérea. Então, a atividade principal da aeronáutica é defender o Brasil no espaço aéreo. O que não for área fim, vai ser área de apoio. Então, tudo que eu fizer para apoiar esse trabalho, vai ser atividade de apoio. Então, você fica mais fácil de decorar. Então, veja bem, Centro Logístico da Aeronáutica. Só o que é logística?
material, peças, equipamentos. Então, veja, não é a atividade principal, né? Mas é fundamental. O avião não voa se estiver sem as peças. Então, preciso ter um apoio logístico. Compra de aquisição de material, compra de peças, equipamento, tudo isso vai ser trabalho do apoio logístico. Então, esse centro é, obviamente, subordinado ao Comando Geral de Apoio. Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica, de Aeroportuária, né? De Aeronáutica. Ou seja, também a estrutura de um aeroporto, de um hangar, né? De uma base aérea, tudo isso são necessidades que têm que ser feitas. Então, também de apoio. Nessa diretoria, você vai entrar uma subdivisão, Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, que foi feita isso aqui é recente, essa pessoa é novo, 2017 foi a mudança. Tem uma comissão específica para a Amazônia. Pessoal, vamos saber, a Amazônia é um terreno dos mais complicados de você patrulhar, de você checar, né, controlar, porque é um mar de árvore, né, gigantesco e difícil acesso. Por terra é muito difícil, pelo ar é um pouco mais fácil, mas também é difícil você ter áreas de pouso, etc. Então é um trabalho difícil de fazer também e é um papel da aeronáutica. Então precisar fazer pontos na Amazônia, né, pontos de controle de espaço aéreo não é uma coisa fácil. Então, ter que fazer aeroportos, pistas de pouso, tudo na região amazônica, é uma coisa que demanda cuidado. Bom, 3. Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico. Isso aqui também é importante, pessoal. Material aeronáutico e bélico é muito específico, né? Então, são coisas muito caras e muito específicas. Então, equipamentos de um avião X, Y, então são coisas específicas demais, que também é feito um controle específico disso, tá? Eu tenho a logística geral da aeronáutica, que é esse aqui, né? Mas temos um específico para material aeronáutico e bélico. Então, as armas e a parte de peças específicas de aviação acabam ficando à parte. 4. Diretoria tecnológica, né? Tecnologia de informação da aeronáutica. Então, toda a parte que envolve tecnologia também entra na diretoria à parte. Bom, isso vimos então o comando, como eu falei, o comando geral de apoio. Então, atividade de apoio. Agora vem a atividade fim da Força Aérea, ou seja, o comando de preparo. Preparo por quê? Preparo da defesa aérea. Então, o preparo da tropa da aeronáutica para trabalhar no que ela é essencialmente destinada, né? Que é a defesa do país aérea. Então, temos aí os comandos aéreos que vão ser feitos para patrulhar, vamos dizer assim, o país inteiro, que, você sabe, é um país continental, com uma área absurda, gigantesca. Então, para isso, a aeronáutica subdividiu o país em os comandos aéreos dele. Então, está lá. Primeira Força Aérea, segunda Força Aérea, terceira, quarta, quinta Força Aérea. Primeiro Comando Aéreo Regional, segundo Comando Aéreo Regional, terceiro Comando Aéreo Regional, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, até o 12 aqui são os comandos aéreos regionais, que é o comando do país inteiro. Cada passo do país vai ter um comando desse, né? E vai ser responsável por uma área de defesa aérea. E temos ali, ó, a 13, que é a primeira Brigada de Defesa Antiaérea. Falei a vocês, lembra? Que eu falei que era meu trabalho no Exército. Eu, no meu curso de formação de oficial de artilharia antiaérea, teve, e era constante isso, tinha oficiais da aeronáutica fazendo o curso também, para aprender o trabalho de defesa antiaérea. E isso quando eu fiz, lá no início de 2000, né? 2002, foi essa época, 2003, uma coisa assim, que eu fiz esse curso lá. Então, veja, isso naquela época nós formávamos oficiais aeronáuticos também. Hoje, eles têm um próprio centro de formação, um centro de brigada antiaérea,
Quer dizer, eles próprios já pegaram o conhecimento nosso do Exército e hoje eles mesmos já fazem uma brigada antiaérea. É lógico que no sistema como um todo, o Exército ainda tem um grande papel, porque eles têm uma brigada só antiaérea, né? Nós temos várias divisões, então nós temos muito mais equipamentos de defesa antiaérea do que a aeronáutica. Mas eles têm um centrozinho desde lá, que seria a primeira brigada de defesa antiaérea. Bom, aí vem, pessoal, a parte operacional, as chamadas alas. O que é ala? Esse ala é um nome dado, né? Vamos dizer assim, as tropas, as esquadrilhas de aviação da aeronáutica. Então, dentro desses comandos, né, das forças aéreas e tal, eu teria as alas. As alas são as tropas operacionais da aeronáutica, então os esquadrões de aviação deles, que vão realmente patrulhar os céus do Brasil. Então, eu tenho ala 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 11. Tá? Então, cada uma atua numa parte do país. Vamos ver isso daqui a pouquinho, né, mais especificado, que você vai perceber que são pelo país inteiro espalhadas essas alas aí, para você entender a diferença, a separação disso aí no país todo. E cada ala dessa tem a missão de fazer a patrulha aérea numa região do país. Bom, e aí fechamos o comando de preparo, que isso aqui que eu falei é tropa operacional, os que vão realmente fazer acontecer a defesa aérea do país. Agora vem mais um trabalho administrativo, que é o comando geral de pessoal, que vai lidar agora com a parte do pessoal da aeronáutica. Isso aqui, pessoal, é um grande RH, vamos dizer assim, fazer uma linguagem mais coloquial para vocês, seria um grande RH da aeronáutica, né, que cuida de tudo que envolver o pessoal. Vocês, quando forem aprovados, vão acabar tendo suas documentações todas indo para cá. Vocês vão vir para cá, né? Não trabalhar ali, mas vão estar com a sua papelada toda ligada ao Comando Geral de Pessoal, tá? Porque entra o que aqui? A primeira e a mais importante, diretoria de administração do pessoal, ou seja, toda a parte estrutural vai fazer parte ali. Então, pagamento de pessoal, alterações militares, punições, elogios, medalhas, condecorações, tudo isso passa por esse setor, tá? A parte de saúde também é importante, né? Então, vocês podem ficar doentes, vão precisar de apoio médico, e quem vai fazer é a aeronáutica mesmo, né? Então, o Hospital da Aeronáutica, Hospital Central da Aeronáutica e o Hospital da Força Aérea. Então, esse Hospital Central aqui no Rio de Janeiro tem um, quem é carioca deve ter visto ali, fica ali no Rio Comprido, o HCA, Hospital Central da Aeronáutica. Eu conheço bem porque meu pai foi da aeronáutica, meu pai foi praça da aeronáutica, e eu, quando era criança, frequentei muito o hospital ali. Se me quebrava, eu ia parar lá no HCA, e me quebrava muito, né, que eu não fui uma criança fácil, então vivia lá no HCA, frequentei muito aquele hospital ali, tá? E dois, o Hospital da Força Aérea, que são hospitais pelo Brasil afora, várias cidades têm o Hospital da Força Aérea, o HFA, né? Brasília tem o HFA, né? O Rio de Janeiro tem o HCA, beleza? Olha aqui, vocês vão fazer parte disso aqui, ó, é a estrutura de ensino da aeronáutica. Quando vocês forem alunos, vocês vão fazer parte disso aqui. Então, Academia da Força Aérea, Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, que será onde vocês vão trabalhar, provavelmente vão fazer parte dessa escola de vocês, vai entrar aqui, provavelmente. Porque a Academia da Força Aérea, pessoal, aqui é para formar os pilotos, tá? Então, formar os oficiais de combatente, vamos dizer assim, que a gente chama, oficiais de combate. Forma os pilotos, forma também os oficiais intendentes, né, então da administração, mas são oficiais de carreira combatente. Então, a Força Aérea tem a academia dela lá em Pirassununga, lá em São Paulo, que funciona a formação
dos oficiais combatentes. Vocês vão ser um quadro de técnico de apoio, né? Vão ser um quadro de oficiais de direito. Então, vão acabar vindo aqui, ó. Tem a escola de especialistas de aeronáutica, que forma as praças especialistas. Então, os sargentos se formam nessa escola aqui, tá? Que fica em Guaratinguetá, São Paulo. Eu conheço que meu pai, como eu falei, ele foi praça, ele fez a escola aqui. Então, se formou lá. E é uma escola de especialistas. Então, cada praça vai fazer parte de uma área da aeronáutica específica. E a mão de obra muito qualificada. O meu pai, ele foi formado em controle de voo. Meu pai trabalhava na torre de controle do aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio. Então, ele é controlador de voo. Então, cada um tem uma área. Tem aquele mecânico de aeronave, e assim vai. Então, o especialista, ele é especialista numa área da aeronáutica. Tá? Temos a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que seria a Escola Preparatória de Cadetes para ingressar na Força Aérea, na academia. Então, esse aqui é uma escola de nível médio. Então, ele faz ali o 3º ano do ensino médio, para depois, aprovado, ir para a Academia Militar da Força Aérea, que seria a academia para a formação do oficial. Então, aqui a escola preparatória são alunos de ensino médio que fazem o concurso, que depois vão ingressar na escola superior, que seria a academia da Força Aérea. E temos também essa aqui, que é um órgão, uma espécie de universidade da Força Aérea, né? Universidade quer dizer o quê? Toda a parte de ensino que envolver pós-graduação, né, mestrados na área aeronáutica, é essa universidade da Força Aérea que vai gerenciar tudo isso. Ok? Então, são trabalhos que são, como eu falei, de ensino, que são feitos na aeronáutica. E temos o 4º, Comissão de Esportes da Aeronáutica, que também é importante, né? Então, tem lá o pessoal que é atleta de aeronáutica, que fazem a parte de esportes. Também a preparação também passa por aqui, preparação física, né, dos militares da Força Aérea. Então, a Comissão de Esportes, ela trabalha tanto com atletas de ponta, né, como também com a preparação física do próprio pessoal da Força Aérea. Você deve lembrar que agora nas Olimpíadas que passou, né, do janeiro da Olimpíada do Rio, né, 2016, você viu muitos brasileiros, eram competidores de atletas, né, da Olimpíada, muitos lá na hora do hino, na hora da medalha, né, com continência. Por quê? Porque muitos eram militares das Forças Armadas. Porque foi um projeto muito bem sucedido que encabeçou o Ministério da Defesa, que dava a atletas de ponta, né, fazer parte desses setores aqui de cada força. Então, no caso da aeronáutica, vinha para cá, a Comissão de Esportes. Então, era uma espécie de sargentos temporários, isso é assim, né? São praças temporários que ficam só no máximo 8 anos e que são selecionados de acordo com o seu desempenho esportivo. Então, era feita uma espécie de concurso, né? Mas aí um concurso feito dentro da questão técnica do esporte. Os melhores entravam. E aí ele seria praça da aeronáutica, né? Ou do Exército ou da Marinha. As 3 forças fizeram isso. E aí ele vai ganhar um salário de sargento, pessoal. Para quê? Para treinar apenas. Foi a maneira que o governo teve de incentivar o esporte, né, olímpico de maneira oficial. Quer dizer, ele vai fazer parte das Forças Armadas, né, como sargento, e vai receber o salário de sargento, e que vai incentivá-lo a treinar. Esses caras só passam o dia inteiro treinando. É militar no papel só, tá? Não fazem nada na Força Aérea, não precisa treinar. Então eles fazem, na verdade, o trabalho que eles já faziam nos clubes, mas agora com recursos da União, né, pagando um salário para ele. Então foi um modo que se teve de dar a esse pessoal um treinamento olímpico de qualidade, né, porque as Forças Armadas têm uma estrutura muito boa na parte de atletismo, na parte de esporte, melhor dizendo, né? Então tem estruturas boas para treinamento, e aí os caras usam essa área toda aí para se desenvolver. E você viu já na Olimpíada passada, 2016, no Rio de Janeiro, um aumento bem grande no número de desempenhos dos brasileiros, né, de medalhas e tudo, por conta desse trabalho de incentivo que foi feito nas 3 Forças Armadas. Ok?
Agora, pessoal, outro departamento de controle de espaço aéreo. Falei a vocês, isso aqui é um dos mais importantes que nós temos aí. Então, é um trabalho que não é a defesa, como dita, mas é um trabalho estrutural, né? Ou seja, o controle de espaço aéreo é de grande importância. Então, dentro dessa área aqui, nós temos algumas comissões, né? Comissão de implementação do sistema de controle de espaço aéreo, comissão para coordenar projetos do sistema de vigilância da Amazônia, o chamado CIVAM, né? O CIVAM é uma coisa já antiga, né? Que vem sendo aprimorado, que é o sistema de vigilância da Amazônia, que é uma área, pessoal, difícil de você controlar, né? Pois é, como eu falei a vocês, é uma área que é um mar de árvores, né? É um mar de selva, você não tem como fazer acesso por terra, então, quer dizer, o acesso muito é pelo ar. E aí que tá, o CIVAM serve para quê? Para controlar o espaço aéreo, não deixar que ninguém invada o Brasil, né, via Amazônia. Então, é esse o objetivo do CIVAM. E aí temos os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Aqui que entra, ó, as torres de controle dos aeroportos, né? Então, dentro desse departamento, nós temos os Centros Integrados. Então, esses centros vão servir para defesa aérea e para controle de espaço aéreo. Então, veja, é interessante porque aqui, pessoal, é uma coisa que o povo não se liga muito. O Brasil, ele trabalha no mesmo local com a defesa aérea e o controle de tráfego aéreo. Então, o militar que está na torre de controle, ele não só faz o tráfego aéreo, né, civil, vamos dizer assim, ele controla os aviões da Gol que estão pousando no Galeão. Mas ele também controla qualquer tipo de invasão de espaço aéreo na área do Rio de Janeiro. Então, veja, o nosso sistema, ele é integrado, ele é um só. Isso, para você ter uma ideia, não funciona assim lá dos americanos, por exemplo. Os americanos, pessoal, eles têm dois sistemas separados, um de defesa aérea e um de controle de espaço aéreo, controle de tráfego aéreo. Era separado. Isso se mostrou deficitário, se mostrou ruim. Sabe em qual evento? Das Torres Gêmeas. Por quê? A gente brinca sempre com isso, né? Se fosse no Brasil, talvez a resposta fosse mais rápida. Nós fizemos um modelo, que é um modelo conjunto, na verdade, por não ter recursos, né? Quer dizer, o motivo não foi dos mais nobres. Como não temos grana para criar dois separados, faz um só, pô, que responde tanto ao tráfego aéreo como à defesa aérea. Mas, na verdade, esse modelo nosso acabou se mostrando mais eficiente e o americano hoje adota esse modelo nosso. O lá é integrado também, não era. E qual é o problema que não ser? Quando os malucos lá, os terroristas, usaram um avião civil para fazer um ataque nas torres, esse avião estava sob o controle do sistema de tráfego aéreo. Não tinha uma resposta de defesa automática. Se fosse no Brasil, o mesmo militar que está controlando o controle aéreo também integra a defesa. Esse militar iria na hora acionar os caças para decolar e abater o avião. Veja, lá não foi assim. Houve um delay, porque precisou identificar que se tratava de um avião civil, né, um avião de empresa aérea, que usado para ataque terrorista, para que aí pudesse mandar decolar os caças da Força Aérea Americana para abater esses aviões, para tentar fazer alguma coisa. Então houve uma demora ali, pequena, 10 minutos que seja, mas que é fatal, pessoal. Quanto mais demorar a resposta, mais complicado é isso, né? Então, ainda mais em países como o Brasil e os Estados Unidos, países grandes, né, continentais, como somos nós dois, né, Estados Unidos e Brasil também, somos países de grandes dimensões. Então, um avião para decolar e chegar próximo de uma ameaça leva um tempo, né? Precisa ter uma resposta quanto antes. Então, o modelo nosso, que é o modelo integrado, né, com os dois juntos, acabou se mostrando na prática muito mais eficiente do que o americano, que era modelo separado, e agora adotou o nosso também integrado. Tá? Só para você entender, isso aí eu conheço, falei bem, porque eu trabalhei nessa parte no Exército, né?
Pessoal, junta de julgamentos da aeronáutica. Isso aqui são julgamentos da área, né, vamos dizer assim, de controle espacial, que eu falei a vocês. Isso aqui serve para você aplicar multas, né, e punições para quem infringir as regras de espaço aéreo brasileiras. Ok? E aí vem o próximo, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que é toda a parte de tecnologia que envolve aeronáutica, né? Aí eu teria a comissão coordenadora do programa Aeronave de Combate, que é para você equipar, né, a aeronáutica com os caças, a parte mais moderna, né, tecnologia de ponta, de combate aéreo. E temos ainda o Instituto de Aeronáutica e Espaço, tá? Então, que vai trabalhar com o programa aí de foguetes, né, de aeroespacial de maneira geral. Então, são áreas de muita tecnologia, obviamente, de profissionais de altíssima capacidade, né? Então, são mentes brilhantes que trabalham aqui e que vão ter uma missão árdua, né? Que é fazer no Brasil, um país tupiniquim, um país de terceiro mundo ainda, fazer um trabalho de ponta na tecnologia aeroespacial, que não é brincadeira, né? E temos ainda a Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica, que entra na parte agora financeira, que falei a vocês. Tudo isso aqui não funciona sem dinheiro, né? Até igual que a gente falou, tudo isso demanda muita grana, falei a vocês, e o controle disso aí fica numa área específica, que é a Secretaria de Economia e Finanças, que tem diretorias de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica. Essa segunda aqui, dividida em dois tipos, Centro de Apoio Administrativo e aquisições específicas, para compra de material específico. Ok? Temos também agora o Comando de Operações Aeroespaciais, que seria o comando operacional, as OMs da Aeronáutica, que são as bases aéreas, né, as áreas operacionais, e ainda a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica, que é um órgão que é administrativo, né, vamos dizer assim, para financiar imóveis para os militares. Ok? Bom, aqui eu resumi para vocês essa divisão toda, essa foto aí, que ficará material de vocês aí, vocês vão poder consultar depois o material, tá resumidamente o que acabei de falar a vocês. Cada setor e cada órgão ligados a quem quer que seja. Então você veja aí, temos o comandante, né, os centros, lembra que os órgãos que apoiam diretamente a ele, dos dois lados, e temos aqui o alto comando, o Estado-Maior e o Conselho Superior de Economia e Finanças. E aqui temos agora cada comando separado, comando de preparo, olha lá, comando de operações aeroespaciais, comando de apoio, comando de pessoal, e aí cada perninha dessa aqui está pendurado numa área da aeronáutica. Então aqui seria o organograma geral da aeronáutica como um todo, para que você veja, né, de maneira mais fácil essas divisões todas. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou dar um breakzinho aqui no intervalo, para que agora a gente vai entrar no próximo vídeo, vamos esmiuçar cada órgão desse. A gente viu de maneira geral como funciona. Agora a gente vai estudar cada pedaço desse aqui de modo separado especificamente, para você entender como cada órgão desse funciona. Mas isso eu farei no próximo vídeo, para não ficar muito longo, vamos dar um breakzinho aqui, já voltamos em seguida com a continuidade do assunto. Ok? Então, já voltamos.